Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Compreendendo e procurando respeitar o pensamento de cada um, mas eu acredito que quem defende a intervenção militar está agindo muito pela emoção e não está conseguindo contextualizar a realidade política brasileira no panorama mundial. Lembre, por favor, se acompanha o meu trabalho, sabe disto, que não defendo qualquer ideologia política ou religiosa. Sempre considere isto, por favor, nas análises que eu faço. E sempre considere o seguinte agora, a partir daqui neste áudio. Existem dois poderes internacionais lutando entre si, desde há muito tempo, para ter no Brasil um governo marionete que os represente. Eu repito, existem dois poderes internacionais lutando entre si, desde há muito tempo, para ter no Brasil um governo marionete que os represente. Esses dois poderes internacionais são os bancos centrais judeus, de um lado, e o bloco Rússia-China, do outro. E os governos brasileiros, representantes destes dois blocos, têm-se revezado com conflitos políticos internos. Pondo isto, considero o seguinte. Ponto 1. Entre pelo menos 2010 e 2014, viu-se o auge das Forças Armadas brasileiras, com projetos e construções impressionantes e a esperança de futuro risonho para as mesmas. Jamais as Forças Armadas esperaram a realidade que vivem hoje, que é de carência, de falta de fundos, de financiamento. As frotas da Marinha estão sujeitas a desaparecer. Essa é a realidade de hoje. Mas em 2010 e 2014 elas estavam no auge. Porque é que em tal período de prosperidade militar aconteceu logo no período em que o PT estava no poder? Aconteceu porque o bloco Rússia-China, tendo no Brasil um governo marionete que os representava, o PT, estava querendo afastar a subserviência militar brasileira ao poderio das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ponto 2. A intenção declarada das forças militares brasileiras de ter uma frota armada para defender o pré-sal foi feita 2 anos depois dos Estados Unidos terem reativado a 4ª Frota Naval, que ainda está em movimento na costa do Brasil. Jamais foi falado em haver ação conjunta na defesa da costa brasileira entre a Marinha brasileira e a 4ª Frota Naval dos Estados Unidos. Então, existiam duas forças militares, navais, na costa brasileira. A 4ª Frota Naval dos Estados Unidos foi reativada porque o bloco dos bancos centrais judeus tinha perdido o governo marionete brasileiro para o bloco Rússia-China e já estava procurando reconquistá-lo. Porque o PT era um governo marionete do bloco Rússia-China. Antes disso, era um governo marionete do bloco dos bancos centrais judeus. É preciso ver, o Brasil não tem soberania. O Brasil tem governos marionetes para sugar as riquezas naturais brasileiras e direcioná-las a esses blocos. Ponto 3. O povo só sai para a rua quando são incentivados por movimentos tipo MBL, Sai para a Rua, etc. O povo só sai para a rua quando são incentivados por movimentos comprovadamente financiados por interesses internacionais. Interesses como Jorge Soros, os irmãos Koch, etc. E estes interesses internacionais que financiam os movimentos dentro do Brasil, eles, por sua vez, são financiados pelos bancos centrais judeus. Por que é que o povo saiu em massa para depor a Dilma, fazer o impeachment da Dilma, e não saiu depois, quando se começou a ver a inconstitucionalidade do governo provisório e da corrupção? Porque o que se estava vendo era uma corrupção crescente desse governo provisório até aos dias de hoje. E até aos dias de hoje está a acontecer a destruição das liberdades e dos direitos constitucionais e legislativos da sociedade brasileira. E por que é que o povo não saiu em massa para a rua?
Porque é que só agora o povo vai sair para a rua, quando a situação já é extrema? É porque o povo está respondendo a gatilhos hipnóticos da engenharia social, agindo sem conhecer profundamente o contexto internacional onde está agindo. Ponto 4. Considerando a profunda influência que a maçonaria tem dentro da agenda internacional para a instauração de um governo mundial de controle tecnológico absoluto, controlado pelos bancos centrais judeus, e considerando que mais de 90% dos políticos brasileiros são maçons, e isto pode ser comprovado se você ligar a sua televisão e assistir às transmissões ao vivo da Câmara do Senado ou das Assembleias Legislativas no dia da comemoração do maçom, que é no dia 20 de agosto. Então perguntemos-nos, por que é que as declarações do general Mourão foram feitas dentro de uma loja maçónica? Por que é que o discurso do Bolsonaro, que é um defensor da intervenção militar e forte potencial candidato à presidência, foi feito dentro de uma loja maçónica? Então permitam-me, a partir daqui, afirmar algumas coisas para quem lê isto, quem ouve, ligar os pontos. Existem 3 poderes querendo instaurar um governo mundial. São os bancos centrais judeus, controlados por famílias judaicas. O bloco Rússia-China e a Irmandade Muçulmana. São os 3 poderes que existem no mundo, os principais, querendo instaurar um governo mundial. Bancos centrais judeus, bloco Rússia-China e Irmandade Muçulmana. O Partido Trabalhista, PT, aqui no Brasil, assim como a maior parte dos governos dos países da América do Sul, são apoiados pelo bloco Rússia-China. Por isso é que o presidente Maduro, da Venezuela, visitou há poucos dias a Rússia e recebeu um apoio total do governo daquele país. Os bancos centrais judeus e as corporações que os representam são quem, maior parte do tempo, comanda o Brasil, vampirizando os recursos naturais desde há muito tempo. Em 1920, já o Monteiro Lobato alertava para este fato, de que existia petróleo no Brasil e ele estava sendo roubado para os Estados Unidos, ou seja, para os interesses dos bancos centrais judeus. Logo, os bancos centrais judeus não podem deixar no governo um governo marionete apoiado pelo bloco Rússia-China. As convulsões políticas que assistimos na América do Sul devem-se, essencialmente, ao conflito entre o bloco dos bancos centrais judeus e o bloco Rússia-China, na busca de instaurar governos marionetes em tais países. O bloco Rússia-China é quem tem tido mais sucesso neste continente, mas não no Brasil. Por isso é que foi criado o Fórum de São Paulo, que é apoiado pelo bloco Rússia-China, para ver se conseguem botar um governo marionete no Brasil. E conseguiram, com o PT. Mas os bancos centrais judeus estão sempre também fazendo o seu financiamento, o seu movimento para colocarem governos marionetes, que são, a maior parte do tempo, os governos marionetes que existem no Brasil são apoiados pelos bancos centrais judeus. A transição do governo PT para o governo que ainda está por vir, que vai ser um governo completamente dominado pelos bancos centrais judeus, está sendo feito da forma que a gente está vendo. Se a pessoa tem acompanhado os meus vídeos que eu tenho colocado no grupo Estudos Esféricos no Facebook e os documentos que eu tenho postado neste sentido, então sabe que os generais brasileiros estão subjugados aos generais da OTAN, o Tratado Atlântico Norte. A Organização do Tratado Atlântico Norte. Os generais brasileiros estão subjugados aos generais da OTAN. Não existe general 5 estrelas no Brasil. Só passa a existir em caso de guerra. Mas existe uma lei, digamos assim, não é lei, mas é um princípio dentro das Forças Armadas, que a velhice do posto é posto. Ou seja, quem tiver há mais tempo naquele posto está acima do outro que chegou agora. Então, se for, em caso de guerra, feito um general 5 estrelas aqui no Brasil, ele vai estar abaixo
dos generais 5 estrelas da Organização do Tratado Atlântico Norte. Porque esses já estão há mais tempo no poder. A intervenção militar, aqui no Brasil, será apoiada, não de forma presencial, pelas forças militares internacionais ocidentais, especialmente pelas dos Estados Unidos. Depois desta intervenção, e após se conseguir conquistar uma certa paz social, um governo marionete dos bancos centrais judeus será instaurado. E é isto que o povo brasileiro está querendo? Ou o povo está pedindo uma intervenção militar sem sabendo o contexto onde está inserido? Mas e aí? E se não pedir intervenção militar? Qual é a situação que vai ficar? A disputa internacional entre o bloco dos bancos centrais e o bloco Rússia-China pode ser entendida, em parte, na defesa que a Rússia está fazendo em relação à Coreia do Norte. A Rússia é contra a queda do regime comunista da Coreia do Norte. Porquê? Porque ela não quer se ver cercada por bases da OTAN. A Rússia, neste momento, está cercada. As fronteiras da Rússia estão cercadas por bases da OTAN. E o conflito que a gente vê dentro dos países tem a ver com os interesses de governação, de dominação global destes blocos. Despertar política e social é compreender que o jogo que está acontecendo no Brasil é um jogo de interesses internacionais e que uma intervenção militar, além de trazer para o poder um governo marionete dos bancos centrais judeus, irá calar a boca dos seguintes grupos. Irá calar a boca daqueles que são contra a intervenção militar, mas possuem uma visão política ou social limitada ao panorama político nacional. E irá calar a boca daqueles que são contra a intervenção militar porque sabem contextualizar o panorama político brasileiro na realidade internacional. E estes aqui são o alvo principal. Porque estes aqui sabem o que é que está a acontecer, conseguem interpretar bem o que está acontecendo aqui dentro. Uma intervenção militar, após essa intervenção militar, irá aumentar o vampirismo dos recursos naturais brasileiros por parte dos governos e corporações associadas aos bancos centrais judeus. Irá fortalecer a real falta da soberania nacional brasileira. Irá fortalecer isso, porque o Brasil já não tem soberania nacional. Irá intensificar a submissão das Forças Armadas brasileiras ao poder militar internacional ocidental, que é a OTAN. Irá intensificar a escravatura do povo brasileiro. Então, o povo precisa despertar para reconquistar a soberania nacional brasileira. Se é que alguma vez o Brasil teve soberania nacional, realmente. Tudo isto é muito complexo. Uma vez que um movimento que expulse do Brasil as forças internacionais que sugam este país, sejam elas os bancos centrais judeus, sejam elas o bloco Rússia e China, irá fazer o Brasil cair numa situação idêntica à da Venezuela, que é o que acontece com todos os países que se opõem aos bancos centrais judeus. E isto quando não são militarmente invadidos, como está acontecendo na Síria, na Irã e na Coreia do Norte, já estão querendo fazer a mesma coisa. O meu papel, porque já me perguntaram algumas vezes, e qual é a sua posição perante isso? O meu papel é divulgar o máximo possível este panorama. As pessoas entenderem quais são os poderes que estão por trás. Como é que está funcionando todo este contexto internacional, qual a agenda internacional que está por trás disto tudo. Que isto não é só uma questão nacional. Aqui dentro existe um bando, aliás, existem algumas gangues de traidores, políticos traidores, que ficam lutando entre si para ver quem é que se senta lá, no governo marionete, para poder enriquecer à custa da dominação de outros países, de outros interesses internacionais. O problema é esse.
E o meu papel é divulgar o máximo possível este panorama, de forma a que as pessoas possam escolher o que fazer. O ideal, a meu ver, seria a população conscientizar tudo isto. Sair para a rua expulsando e prendendo os traidores da pátria, sem mortes, sem execuções, seguindo o exemplo da Islândia, que disse, de forma consciente e desperta, não aos bancos centrais judeus. E a população ficar atenta para não cair nas ciladas e armadilhas com que as forças internacionais, depois dos bancos centrais serem expulsos, iriam criar para instaurar o caos no Brasil. Porque expulsa-se os bancos centrais daqui, esses interesses internacionais, aí esses interesses internacionais começam a criar conspirações dentro do próprio país para derrubar o governo que lá está, para colocarem novamente um governo marionete. Ao perceber tudo isto, é natural que eu seja contra a intervenção militar. Mas não é porque eu seja contra o Brasil. É porque é preciso despertar para conquistar novamente a soberania nacional. Porque a mesma coisa acontece em Portugal. Eu sou português, radicado no Brasil, mas a mesma coisa está a acontecer em Portugal há muito tempo. E em Portugal o povo está completamente adormecido. Não completamente, não posso dizer isso, né? Seria também ser injusto. Mas está apático. Não existe um movimento real para reconquistar a soberania nacional. E quem duvida disso, vá procurar na Constituição Portuguesa o artigo 8º, sobre direitos internacionais. São 4 parágrafos bem pequenos. Posso dizer que um dos grandes perigos de uma intervenção militar aqui no Brasil é a falta de união e de consenso dentro das Forças Armadas sobre quais os caminhos seguir após a intervenção. Isto sim é muito perigoso e pode levar o Brasil a uma terrível guerra civil. Se a guerra civil se prolonga, irá colocar de um lado as forças financiadas pelos bancos centrais judeus internacionais, incluindo muito possivelmente a intervenção dos capacetes azuis das Nações Unidas. E do outro lado, as forças financiadas pelo bloco Rússia-China, com imensos combatentes vindo de outros países da América do Sul, onde o bloco Rússia-China tem governos marionetes. Acontecendo ou não acontecendo uma guerra civil, a síntese de tudo o que está aqui a acontecer, graças à falta de despertar do povo, será a instauração de um governo marionete, financiado por interesses internacionais, alheios aos interesses nacionais. E sim interessados nas matérias-primas brasileiras. Após isto, se o povo continuar sem compreender o verdadeiro panorama internacional em que o Brasil está sendo palco de disputas, continuarão havendo divisões dentro da nação, tendo sempre de um lado financiado pelo bloco Rússia-China e o outro lado financiado pelos bancos centrais judeus. Qualquer forma de dominação não é boa. Tanto indo para a esquerda quanto para a direita, sempre se termina em concentração de poder. Neste momento, o maior poder está sendo o dos bancos centrais judeus, que dominam as Nações Unidas, os Estados Unidos, a Europa, Japão, Austrália, etc. Este caminho são privatizações em massa, que terminam em monopólios corporativistas, financiadores de governos marionetes, com extrema concentração de poder. Mas pelo outro lado, do bloco Rússia-China, vai dar no mesmo. Valorização do trabalhador, com apoios sociais, e colocando o trabalhador como uma peça fundamental na geração de riqueza, colocando o trabalhador como um consumidor, concentrando poder nos mais ricos. Sempre. Antes de tomar uma posição em massa, o povo precisa despertar para este panorama. E é essa a minha missão. Divulgar, despertar político-social e espiritual e incentivar as pessoas a estudar e a divulgar. O povo só poderá tomar um caminho bom se estiver desperto. Perguntarem-me a mim qual é o caminho. Qual é o caminho? Será o mesmo que me perguntar: você é arrogante o suficiente para dizer qual é a solução para a humanidade? Claro que eu não posso dizer qual é o caminho, mas nós todos, despertos, podemos encontrar esse caminho, sim. Mas eu posso dizer que o caminho é de união, de irmandade, luz na consciência, paz e amor no coração.
É preciso divulgar o máximo possível o que realmente está acontecendo dentro do Brasil. Qual é o real contexto internacional do panorama político brasileiro? Qual a extrema importância geopolítica com que os poderes internacionais olham o Brasil e a Amazónia? Só despertando para o complexo contexto internacional e compreendendo este, é que o povo poderá tomar decisões inteligentes e sábias. O problema é que a educação no Brasil tem sido uma educação de estupidificação das pessoas, assim como a cultura. Então fica difícil para o povo entender. Aí o povo facilmente é ativado por meio de gatilhos hipnóticos da engenharia social. Enquanto o povo brasileiro não tiver real consciência deste panorama e da influência dos bancos centrais judeus e do bloco Rússia-China, enquanto o povo brasileiro não tiver real consciência das intenções de dominação global que estes blocos têm, não deveria fazer escolhas inteligentes e sábias. Ou melhor, não poderá fazer escolhas inteligentes e sábias. Porque o povo brasileiro e o povo de qualquer mundo precisa entender, precisa ter consciência da influência dos bancos centrais judeus e do bloco Rússia-China, desse conflito que existe. Todos temos a responsabilidade de divulgar isto. Você ouviu isto. Tu diz que eu tenho estado a falar até agora. O que é que vai fazer? Os meios de comunicação social, também controlados pelos judeus aqui no Brasil, não mostram isto. Então talvez se fosse bom divulgar este áudio. Eu repito, o meu papel é divulgar o máximo possível este panorama, de forma a que as pessoas possam escolher o que fazer. O ideal seria a população conscientizar tudo isto, sair para a rua expulsando e prendendo os traidores da pátria, sem mortes, sem execuções, seguindo o exemplo da Islândia, que disse de forma consciente e desperta não aos bancos centrais judeus. E a população ficar atenta para não cair nas ciladas e armadilhas com que as forças internacionais depois iriam criar para instaurar o caos no Brasil. E novamente procurar instaurar um governo que atenda aos seus interesses, um governo marionete. O problema é que a maior parte das pessoas que têm acesso a estas informações não divulgam e preferem ficar numa zona de conforto, quietinhas, ou então tomar uma posição dentro das soluções que já estão sendo oferecidas aí pelo mercado das ideologias e pelo mercado dos sistemas de crenças. Ser de esquerda, ser de direita, pró-militar, contra-militar, ser... Está na vossa mão, está na nossa mão esse despertar. Muito grato pela atenção e até a próxima!